Pronto, agora consegui. Desculpa, pessoal. Tive um probleminha e voltei. Inclusive, a Miriam já tá ali me esperando. Olha que maravilha. Oi, gente. Boa noite. Oi. Bom, Tudo bom? dá uma arrumada aqui nessa luz. Olha a diferença, né? Olha eu aqui, toda enfeitada. Exato. Tudo bom? Tudo bom. Vou Um colocar um beijo pouquinho para mais toda para a longe. comunidade do Viva Coroa. Muito obrigado por estar recebendo no Pausa na tua casa. Para a gente é um orgulho estar podendo conversar com a tua comunidade sobre esse tema que, na verdade, né? Todo mundo que nasceu com útero vai passar em algum momento, que é a menopausa. Que não tem como a gente escapar. Então, eu nem te introduzi ainda, porque eu tive um problema ali na conexão. Não fiz a tua apresentação. Então, boa noite, pessoal. Esse aqui é um papo com a Miriam, que é autora do No Pausa, que é um canal super relevante, 50 a mais. Obrigada. E, embora ela esteja ali na beira, né, dos 50, mas... Pois é, eu acabei de estrear nos 50. Pois é, então. Esse ano. Então, eu estou muito feliz de, na verdade, iniciar esse mês de outubro, que é o Outubro Rosa, então é o mês da menopausa, mas também é o mês de prevenção ao câncer de mama. Então, é um mês totalmente nosso, cor-de-rosa das coroas, né? E para mim é uma honra poder te receber hoje aqui e falar desse assunto que é fundamental na nossa vida, certo? Mas a gente tem que lidar com ele da melhor forma possível. Exatamente. Então, É o que você está dizendo que eu acho que é o fundamental, né, Adri? Ou seja, a menopausa não é uma questão de você gostar, não gostar, nem o que você pensa. Se você nasceu com útero e ovários, até independência da tua identidade de gênero, mesmo os homens trans vão passar pela menopausa. Então, é a questão da gente entrar nessa etapa, que na verdade se chama climatério, que a gente já vai conversar sobre isso, com a maior quantidade de informação possível, se sentindo acompanhada, sabendo que tem um montão de gente passando pela mesma situação e, mais importante, que tem hoje em dia, no século XXI, todas as possibilidades possíveis da gente passar por essa etapa da melhor maneira possível. Então, já não tem mais desculpa, né? Para a gente deixar de ser quem é, simplesmente porque a menopausa chegou. sim, sem dúvida. Vou baixar um pouquinho a minha cadeira aqui, que eu estou muito lá em cima. Gente, Opa, deixa eu ver se melhora aqui, porque eu estou escutando com eco. Melhorou? Melhorou? Não, eu estou te escutando bem. Estou te escutando bem. Eu estava te escutando. Acho que eu coloco lá em cima e depois lá embaixo, mas enfim. Vamos lá. Então, querida, eu queria ouvir a sua história, que você dividisse aqui sobre o Nopausa, mas eu acho que antes seria legal você me contar quais são as suas recentes descobertas positivas, né, sobre o tema da menopausa, para a gente começar de uma maneira Vamos lá. alto astral. Inclusive, eu pintei minhas unhas de pink hoje, olha, para combinar com o Outubro Rosa. Mas, ó, quem tem filha pequena ainda, a minha unha tá pintada de... Como é que é o nome daquilo? De... Cintilante? De liquid paper. Porque eu fui ajudar ela, pintou de liquid paper a unha. Então, gente, a questão da menopausa é o seguinte. A gente está falando, na verdade, de uma etapa, né? Essa etapa que se chama climatério, que dura ao redor de 10 anos a vida da mulher, normalmente. Por que a gente fala normalmente? Porque cada corpo é um corpo, cada experiência é uma experiência. Então, só que para a gente poder conversar, a gente tem que generalizar, né, Adri? Porque senão fica muito difícil se a gente ficar identificando um caso, cada caso. Nichos, então, de forma né? generalizada, exatamente. Unhas de liquid paper. Aí, então, o que acaba acontecendo? Quando a gente entra nessa etapa, entre os 45 e 55 anos, é quando aparece a menopausa, que é um dia da nossa vida. Olha, para você ter uma ideia, como essa etapa ela é tão invisibilizada que eles conseguiram reduzir 10 anos em um dia, né? Então é por isso Como que... assim? Me explica melhor esse um dia. Pois é.
menopausa é o dia que cai a última gota de sangue menstrual na calcinha, no mods, onde seja. Esse dia você entrou na menopausa. E você só vai ficar sabendo 12 meses depois. Quando você passa 12 meses sem menstruar, aquele último dia foi a tua menopausa. Então, o interessante é que você só sabe que teve a menopausa de uma maneira retroativa. Então, qual é o grande problema dessa história? Como a gente tenta reduzir toda essa etapa tão ampla, cheia de muitas mudanças, queda de hormônio por um lado, subida de outro por outro, obviamente muitas mudanças na nossa vida pessoal, né? Por exemplo, no meu caso eu tenho uma filha pequena, no teu caso você tem filhos grandes, tem outras mulheres que estão em casamentos de longo tempo, como é o meu caso, tem mulheres que estão começando novas relações, tem mulheres que deixaram relações heteroafetivas e estão começando relações, ou seja, é um momento da mulher entre os 45 e 55 anos onde acontecem muitas coisas. Então, o que é o positivo que eu vi em toda essa etapa? Que a diferença da nossa adolescência, quando a gente começa com essa bagunça hormonal e tudo isso, a gente está muito despreparada, né? A gente ainda não viveu. E quando chega essa mesma bagunça hormonal, né? Que vem quando a gente tem a menarca para a gente se preparar para a reprodução, e na menopausa vem para o nosso corpo deixar de ser possível a reprodução, né? Os hormônios aqui doidinhos, mas para terminar aqui em cima, os hormônios doidinhos para terminar aqui embaixo. A gente já vem com uma bagagem, a gente já vem com uma experiência, a gente já sabe o que é relevante, a gente já passou por alguma relação tóxica e sobreviveu. Senão, a gente pelo menos já sabe que está numa relação tóxica e está tentando resolver. A gente já venceu muitas batalhas, perdeu outras. Então, eu acho que essa perspectiva da mulher hoje em dia, 45 mais, 50 mais, é inegavelmente a coisa mais legal dessa etapa. Essa capacidade de colocar as coisas em perspectiva, essa capacidade de entender o que realmente está acontecendo com a gente, a nossa capacidade de decidir e, mais importante, a nossa capacidade de nos unir para conversar, discutir, compartilhar o que a gente quer, o que a gente gosta, quais são as nossas dificuldades, porque não é uma etapa simples, não é. Obviamente, Isso é a uma gente etapa tem feito, né? E eu Como acho grupo, né? Nós somos, para quem não sabe, nós somos colegas no canal Sem Idade, junto com a Cool Fifties, com a Cláudia Ruga, também com a Xuxa, com a Cláudia Raia. Nós somos com a muito Xuxa. chiques, né? Nossa Senhora. Com a Suzy Pires também, do Quem projeto nunca Dona quis de ser a Si, Xuxa, né? Quem nunca não quis ser a é? Xuxa? Nossa Senhora. E hoje a E gente tem esse privilégio. essa sim é uma mulher interessantíssima, né? Sim. Muitas querendo filhos. Olha, tive menopausa precoce aos 36. Também tem essa coisa, por exemplo, né? As mulheres que sofrem de insuficiência ovárica prematura, a gente não esquece de vocês. Depois a gente já vai conversar de toda essa comunidade imensa que a gente abraça, porque como a Adri falou, o menopausa, a gente só fala de menopausa, tá? Então, a gente é monotemático, a gente só fala de climatério, a gente só fala dessa etapa. Mas a gente fala para todo mundo que quiser ouvir. E a gente fala de todos os aspectos que tocam. É que o assunto é muito vasto, né, Miriam? É muito, porque ele abrange todos os quadrantes da nossa vida, né? Todas as etapas, enfim. Desde a questão da mudança de humor, até a unha, o cabelo, a sexualidade, a maneira com que a gente encara o nosso trabalho, a reinvenção, a nossa relação com os nossos pares. Quer dizer, é uma etapa muito legal, porque ela é muito como nós, né? É muito multifacética, porque isso é uma coisa muito legal. É verdade isso. A mulher que, quando a gente entra na menopausa, a gente já se conhece muito bem. E aí, para mim, também está o grande desafio. O que eu vou fazer com esse conhecimento, né, Adri? Como é que eu faço esse conhecimento dar fruto, né? Porque agora eu já sei o que é bom para mim, o que não é. E o grande negócio que eu tenho notado quando a gente entra no climatério é que é uma etapa que pede que a gente tome decisões. Porque é uma estreia, né?
Todo dia é uma estreia. A gente não tem um ensaio. Ah, não, eu vou tentar isso, se não der certo, amanhã eu vivo hoje de novo. Não é. Todo Mas dia isso é uma não é para grande nada, estreia. né? Exatamente. Então, o que é o legal de tudo isso também? É um grande despertador. É aqui que a gente vai, como diz a doutora Valesca do Vale, que eu gosto muito, né? Ah, eu adoro ela. Uma analogia Adoro. que ela faz. Ela diz que agora a gente está gestando a nossa velhice. E é verdade, é agora que a gente tem que tomar as boas decisões para ver como é que a gente vai chegar aos 70 anos. Porque hoje em dia a nossa expectativa de vida aumentou muito, né? Então é Sim. muito, muito interessante toda essa nova revolução, né? Que eu chamo a revolução perennial, que é toda essa revolução dessas mulheres 45 mais, que já não estão mais quietinhas em casa esperando acontecer. Elas estão fazendo acontecer. E cada vez mais a gente tem referentes que mostram pra gente todo o leque de possibilidades que rola nessa etapa. Isso é muito legal. É muito legal e também ir se preparando para chegar na menopausa muito mais do que nós, né? Estávamos preparadas. Exatamente. Então, isso é muito bacana realmente, porque é uma quantidade de informações que começou a vir à tona, né? E você Que tá tocando um tema muito legal, que é a ausência de informação, né? A gente tem muitas contas falando de menopausa e tudo isso. Só que se a gente comparar a quantidade de conta falando dessa etapa tão ampla com a quantidade de conta falando de beleza e lifestyle, a gente vê o pequenininho que é ainda os canais que comentam, falam e debatem essa etapa. E aqui vem a coisa mais interessante. Eu comecei o Nopausa. O Nopausa é um projeto que desenvolvo eu, que tenho 50, e o meu braço direito, que é a Milagros, que tem 26, tá? E ele nasce porque quando eu entrei na perimenopausa há 2 anos, que eu vi que saiu o resultado, né, do meu exame, eu cheguei à conclusão de que eu tinha muito pouca informação sobre o que ia acontecer comigo. Eu não sabia o que ia passar. Por 2 motivos. Primeiro, ou eu nunca tinha dado bola para alguém que tinha me falado, então zero empatia da minha parte. Se alguém tinha vindo me compartilhar suas dores, infelizmente eu não tinha escutado. Mas o que eu acho mais provável é que ninguém nunca tinha falado comigo sobre isso. Eu não lembro provavelmente. da minha mãe ter me comentado isso. E o que mais me surpreendeu, Adri, que quando eu comecei a falar, começou a aparecer menopáusica debaixo das pedras, entendeu? Todo mundo começou a estar, eu também. Eu falei, mas por que eu tive que falar para você compartilhar comigo? Quer dizer, é que a vergonha é tanta, o tabu ainda é tanto, porque a gente ainda une muito o fim da capacidade reprodutiva com o fim da capacidade produtiva, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer dizer, o fato de a gente não poder, de uma certa maneira, né? Obviamente, você pode fazer com óvulo doado e tudo isso, mas a partir da menopausa, a gente, em teoria, não poderia mais ter filho. Não significa que a gente não pode gestar projetos, que a gente não pode maternar ideias, que a gente não pode continuar da mesma maneira com que era. Obviamente que nessa etapa vem um montão de mudanças, mas que a medicina está do nosso lado, tem 1000 coisas que dá para fazer. A gente tem terapias, sejam elas alopáticas, como a terapia de modulação ou reposição hormonal. Você pode ir com a fitoterapia, você pode fazer exercício, fazer yoga, procurar o que para a etapa, para a maneira com que ela está sendo apresentada para o teu corpo, né? É muito legal o que a Aline colocou aqui. É uma metamorfose corporal. Conta pra mim, Adri, você já passou pela menopausa? Eu acabei de entrar na menopausa, assim, efetivamente. Agora que você, só voltando um pouquinho, já te conto sobre a minha menopausa, mas só voltando um pouquinho, eu acho que às vezes o universo, chega um momento que o universo parece que está pronto para receber um tipo de iniciativa. Eu acho que é assim com vários momentos do mundo, né?
Tanto é que hoje, conversando com você, eu vi que a gente começou mais ou menos no mesmo período. A Cláudia também começou, eu acho que uns 2 meses antes do Viva a Coroa, muito próximo. E várias iniciativas de mulheres dessa faixa etária, né, começaram nesse momento. Então, de repente, isso, sei lá, soltou uma tampinha lá. De repente caiu um meteorinho em algum lugar, falou plim, vamos falar do assunto. E eu acho que é isso que está acontecendo, e ainda bem, né? Que a gente tem chance de viver esse momento e de poder ajudar as pessoas, porque tem pessoas que se sentem. Eu gosto muito também dessa frase da doutora Valesca, porque eu acho que ela mostra que, na verdade, nós somos os responsáveis sobre o que a gente vai fazer com cada coisa que acontece na nossa vida. E a menopausa é uma delas. Mas eu acho que você está tocando um tema que é muito legal da gente aprofundar um pouquinho, que é a questão da responsabilidade, né? Porque o que eu noto no Nopausa já tem, na versão em espanhol, a gente já tem 1 ano e meio, na versão em português a gente tem 6 meses, né? Tem uma pequena diferença. A gente lançou em espanhol 1 ano antes. O que eu tenho visto sempre na comunidade é que muita gente que entra em contato com a gente, compartilhando experiências, esse negócio de se responsabilizar pelas decisões, se responsabilizar pela metamorfose corporal, incomoda um pouco. Porque é muito mais fácil reclamar. Né? Então, é uma coisa muito engraçada, porque quando a gente fala assim, na boa, é muito legal, mas é agora que você precisa decidir que você tem que começar a se alimentar pelo valor nutricional e não só pelo que você gosta de comer. Porque o teu corpo está passando por outras necessidades. Com a queda dos estrogênios, o teu corpo vai acumular gordura de outra maneira. Não é nem bom nem ruim, só diferente. Só que você tem que se responsabilizar. Quais são as decisões que você vai tomar frente a essa mudança que vai acontecer? Então eu concordo com você. Eu acho que tem a questão do reclamar, mas também tem a questão do finalmente realizar que você está nesse momento de vida. Exatamente. Né? Porque enquanto você não fica de frente com esse assunto e fica meio que tapando o sol com a peneira, aí você não faz nada, porque, tipo, não é comigo ainda, sabe? Então... O não é comigo é uma coisa muito, muito interessante, né? Eu, por exemplo, escuto muitas vezes que as pessoas dizem que eu dou muita entidade para essa etapa. Como se você sentasse e ficasse num cantinho e ela fosse passar sozinha, né? Que nem se fosse uma gripe. Então, é uma coisa bastante interessante essa questão da gente começar essa palavra tão usada hoje em dia, né? Empoderamento. A gente começar a se empoderar realmente sobre as decisões que a gente vai tomar sobre a nossa menopausa, sobre o nosso climatério, sobre o que vai vir daqui para frente. Em relação ao nosso corpo, as relações, a nossa vida sexual, a nossa vida no trabalho, ou seja, todos os aspectos que de uma certa maneira acabam tocando essa etapa, né? Obviamente, a gente continua ativa, vivendo, cada uma com a sua história, cada uma com a sua bagagem, cada uma com a sua mochila, né? Isso eu acho muito legal. Deixa eu Bom, vou contar da minha menopausa, então. Na verdade, agora há pouco que realmente um grupo de hormônios que determina é menopausa, porque como eu uso Dilmirena, e inclusive né, terminou agora, eu não tenho sangramento. Então, para mim, esse balizador, né, que é o último sangramento, não funcionou para mim. E eu também nunca tive muito TPM. Eu sou sortuda nesse sentido, porque tinha uma coisa de inchar um pouquinho, às vezes um pouquinho de dor na região da lombar, mas nunca tive assim muita cólica e nem muita aquela coisa de comer doce ou enfim. Provavelmente ficava irritada, mas eu acho que antes do DIU eu nem percebia, porque já faz muitos anos que eu uso o DIU e eu acho que a gente não tinha tanta consciência, né, das coisas que É verdade, mudam, a gente né? não tinha muita consciência, é verdade. A gente, na verdade, eu acho que a gente se escondia, talvez como hoje muita gente faz em relação à menopausa, é o que a gente fazia em relação a... Porque eu vejo que as jovens também, hoje, são muito mais preocupadas com a questão
do se entender, né, da TPM, da mudança de humor e etc., do que a gente quando jovem era também. Então, acho que é tudo uma evolução. E é um aprendizado, né? Você está tocando num ponto que eu adoro, que é a questão de ciclar. Eu acho que hoje em dia você vê as meninas conversam sobre os seus ciclos, elas discutem, elas procuram solução. Quando elas sentem muita dor, elas comentam, já não é mais uma vergonha. Eu não sei se você lembra, Adri, ficar menstruada na época do colégio, precisar ir no banheiro trocar um mods. Eu não sei no teu caso, mas no meu, eu lembro dessa sensação da vergonha e esse medo do coração tá na boca, se manchasse a calcinha, se manchasse a calça. Nunca me aconteceu, ou se aconteceu, foi tão dramático que eu não lembro. Mas hoje em dia eu vejo que as novas gerações, elas já conversam mais sobre isso. Ciclar já é uma coisa mais natural. Elas falam mais, elas trocam mais informação. E eu acho que nisso eu concordo 100% com você. Às vezes a gente não lembra porque também a gente não tinha nem informação para dar a relevância que merecia, né? Exato. Então, quando a pessoa te diz que você dá muita entidade, é quase como se assim, vou ficar bem quieto para ver se ela passa, eu não preciso nem fazer nada sobre o Nem fazer assunto, né? nada. Como se Exatamente. fosse uma coisa que eu concordo quando você diz assim, ah, foi um dia. A menopausa é um dia e aí determinou, mas na verdade ela é uma espécie de marco onde você precisa fazer uma mudança que é para sempre, né? Ela É não por é isso uma a mudança. importância, mas é por isso a importância da gente começar a introduzir o conceito de climatério. A gente começar a introduzir o conceito de etapa. Porque se a gente reduzisse o ciclar, a menarca, que é o dia que cai a primeira gotinha, é muito complicado você entender tudo que vem junto com essa mudança, né? Por isso que é interessante a gente começar a falar de climatério, para a gente entender tudo que vem com esse dia que marca um momento super importante da nossa vida. Só que a gente tem que entender tudo que vem antes desse dia e depois tudo que vem depois dele, né? Porque o grande problema é que muitas vezes o que a gente escuta é que as mulheres falam: ah, eu já entrei, a menopausa já aconteceu. Não, tudo bem, já aconteceu, mas agora você tem que se preocupar com a tua pós-menopausa. Porque essas mudanças, elas também vão afetar durante um tempo a tua vida, que você vai precisar tomar decisões, né? Sim, de Então, osteoporose, de todas as outras coisas, né? Como a gente estava conversando hoje também sobre as questões cardíacas que a menopausa afeta, né? é Então um não é tema só, muito interessante. não é só. Bom, vamos voltar aqui, porque senão a gente se perde total. Peraí. Eu tinha até anotado uma coisa. Meninas, vocês me desculpem, mas eu sou a pior entrevistada do planeta. Eu vou para todo. Eu subo na Imagina. árvore, eu falo um monte Não, de não, você é coisa. maravilhosa, porque na verdade é isso mesmo. Um assunto vai levando o outro, embora seja vasto, a gente está sempre dentro da mesma coisa, que é uma questão muito feminina, né? Me fala um pouco sobre o que você considera o maior mal-entendido sobre essa questão da menopausa, o maior tabu barra mal-entendido. Você tinha me falado hoje uma frase que eu adorei, que foi construção errada. Eu acho que a gente tem uma construção muito. Os mitos da menopausa, na verdade, eles vêm todos de uma construção muito errônea, que também tem a ver, gente. Também não vamos botar a culpa tudo. É que tem muito pouco tempo que a gente vive tanto tempo depois da menopausa, né? Se a gente imaginar que há 100 anos a expectativa de vida de uma mulher no Brasil era entre 48 e 52 anos. Hoje, a expectativa de vida de uma mulher, a gente não está falando das mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Infelizmente, elas têm uma expectativa de vida mais baixa. Uma mulher que tem as necessidades básicas satisfeitas, ela vai viver entre 78 e 82 anos. Só que a gente chegou nessa expectativa de vida há 40 anos. É muito pouco tempo. Então, a gente também está evoluindo para entender que essa mulher, ela continua ativa por décadas além da época da menopausa. Só que hoje em dia, E congelou. Será que sou eu?
Será que eu tenho que chamá-lo de novo? Oi. Tá voltando. Oi. É, coisas da internet na Argentina, essas coisas acontecem. Tô aqui de volta, Flávia, voltei. Então a gente tá falando dessa construção errada. Também essa construção acaba acontecendo porque não faz tanto tempo. Primeiro que não faz. O que a gente esquece, gente, é que as batalhas feministas, ou seja, as coisas que a gente alcançou, elas não têm tanto tempo assim. Não, estão ali na esquina. Estão ali na esquina. Então a gente pede muita mudança para coisas que também são muito novas. Vamos lembrar uma coisa, gente. Você sabe há quanto tempo na propaganda o nosso sangue é vermelho? Há 1 ano e meio. Antes o sangue era azul. Você lembra disso? É, O sangue interessante. que caía no Mods era azul. Nossa, que Então, interessante. as nossas conquistas, elas são muito fortes, elas são muito efetivas, mas elas são muito novas. E as conquistas em relação à menopausa, a voz dessa mulher 50 a mais, ela é muito nova também. Por exemplo, é só agora que você tem referentes, Adri, que você olha e você diz assim, putz, eu quero ser que nem a Jane Fonda, eu quero ser que nem a Ellen Miller, eu quero ser que nem a Xuxa, eu quero ser que nem a Cláudia Raia. Antes, se você parar para pensar, a gente não tinha referente 50 a mais. Não, a Mulheres. gente, na verdade, queria ser, no máximo, igual a quem era da mesma idade, né? Porque... Também porque as pessoas mentiam muito a idade, né? Tinha essa coisa de ninguém assumir a idade que tinha, né? Uma coisa impressionante. A gente tinha uma construção do feminino muito errada, né? De uma certa maneira. Por quê? Porque, para mim, o que assim. Ou seja, explodiu meu cérebro foi quando eu entendi que a gente vive numa sociedade onde a gente confunde a juventude com o desejo. Por que isso? A gente acha que quando a gente entra na menopausa e tudo aquilo, e a gente deixa de ser desejável, a gente deixa de ser jovem. Quando, na verdade, a juventude tem a ver com a tua capacidade de desejar. Não é com a tua capacidade de que o outro te deseje. Então, esse olhar errado faz com que, pô, a gente demorou muito tempo pra gente parar e se parar nesse lugar e dizer assim, cara, eu sou jovem porque eu ainda desejo. Eu desejo novos projetos, eu desejo viajar, eu desejo estar com as minhas amigas, eu desejo ser melhor pessoa, eu desejo ter mais prazer, eu desejo aprender a me masturbar, por que não? Eu desejo comprar um vibrador novo, eu desejo. Isso não tem que ver com o olhar do outro, se eu sou ou não desejável aos olhos dele. Mas aí a gente volta para o assunto anterior, que é o quanto você se conhece e se permite, né? Porque você, enfim, é uma coisa que está tudo encaixado, né? Tá tudo encaixado. Exatamente. Encaixado. Tá tudo É importante encaixado. a gente frisar que a menopausa não é uma patologia, né? Não, ela não é uma patologia. Porque vamos ver, é peraí. uma coisa assim. Não é uma doença, só Não que é uma se doença. você. Existem mulheres. 100% das mulheres, das pessoas que nascem com útero, desses 100%, 75% vão ter sintomas, tá? Desses 75%, né, que vão fazer um 100%, 80% vão ter sintomas que não impactam muito profundamente a qualidade de vida. Um 20% tem uma coisa que se chama síndrome climatérico, que é quando, aí sim é uma patologia. Eles são tão fortes, essa queda de estrogênio é tão forte nessas mulheres. Ih, congelou de novo. Tá caindo. Voltou? Voltei, Voltou, né? Voltei. voltou. E elas precisam de tratamento. Mas não é uma patologia, não é uma doença. A gente batalha muito porque, infelizmente, a gente ainda chama de sintoma, né? E sintoma tem que ver com doença.
E, na verdade... Mas você estava pensando quando você falou, quando você entra na adolescência, você tem uma série de sintomas, né? Tem uma série de Quando sintomas. você se torna idoso, né? Que hoje, inclusive, é o dia do idoso, que eu descobri hoje que são 3 classificações por idade de Ai, idosos, conta pra engraçado. gente. Quais são? Eu não sabia disso. É de 45, nossa, agora me deu um branco, de 45 a 65, ou é de 55 a 65? Deixa eu olhar aqui. Aí tem, peraí que eu já te falo. Eu acho muito legal esse negócio da gente falar sobre idade, porque cada Porque vez mais a gente está chegando à conclusão que na vida da gente tem mais a ver as pessoas com as quais a gente tem ideias similares que as pessoas que têm a mesma idade que a gente, né? Isso é muito legal. Depende de como a gente está se sentindo, né? Então, ó, Exatamente. categoria 1 são os pré-idosos, tá? Pessoas entre 55 e 64 anos. A categoria 2 são os idosos jovens. Olha que louco. Parece uma construção lusitana, assim, né? Aí, E que depois? mais? Aquele jeito que a gente fala em Portugal, que eu adoro, que são os beijinhos grandes, né? Os idosos jovens parece isso. Aí depois, que é dos 65 aos 79. Aí depois, os idosos de idade avançada, que é de 75 ou 80 para cima. Depende a classificação. Então, você já sai dos idosos jovens para os avançados, não tem uma coisa de Mas eu posso falar intermediário. uma coisa? Me dá tua opinião aqui. Nunca tinha escutado isso e tô pensando aqui. Quando você fala, eu tô assim. Você não acha? Para mim, tudo isso são subterfúgios para a gente encontrar. Eu entendo uma classificação que possa ser médica e tudo, mas por que a gente tem tanto medo de simplesmente dizer velho? Ou tô mais velha, ou tô menopáusica? Porque, por exemplo, eu tenho um grande debate, porque tem muita gente na comunidade menopausa que diz assim, por que você fala de menopausa? Por que você não fala de plenipausa? Por que você não fala de mais pausa? Eu falei, gente, mudar o nome não vai mudar a maneira com que a sociedade te encara, nem com o sintoma, né? Ou com o que vai acontecer. Vamos tentar chamar as coisas pelo nome. Não é Chico, não é... É menstruação, é sangue menstrual. É um pouco diferente, por exemplo, eu acho, quando você tem nomes de glândulas femininas que foram colocados em nome de médicos que chegaram a descobrir essas glândulas através até de tortura em corpos femininos, né? Então isso já é um pouco diferente. Mas eu não acho que chamar de menopausa seja tão complexo que a gente tenha que ter medo da palavra. Eu fico pensando pré-idoso, pós-idoso, é meio estranho, né? Como no Brasil que vocês, gente, aqui eu moro em Buenos Aires, eu sou brasileira, mas moro em Buenos Aires. O que você acha da palavra senhorinha? Parece para mim uma senhora miudinha. Você não acha que é uma infantilização? Acho, mas é uma coisa um pouco coloquial, assim, né? Não, Eu tô acho. pensando aqui. Não tô dizendo para você que eu sou uma péssima entrevistada. Eu acho que é um. Eu Não começo a sei, não pensar sei, e nunca parei para pensar. Eu não sei se eu me ofenderia de ser chamada de senhorinha, mas vamos chegar lá primeiro, não sei, é que eu né? fico pensando nisso porque eu tenho 1,84 m, né? Aí eu fico pensando. Quando eu tinha. 84? 1,84 m, eu sou muito alta. Então eu fico pensando, quando eu tiver 70 anos, como é que eu vou ser uma senhorinha? Não tem como, cara. Eu vou ser uma senhorona. E não vai querer você me chamar de senhorinha, que eu não vou ficar pequenininha. Eu vou perder uns centímetros, obviamente, que a gente vai diminuindo, né? Então, eu fico pensando também nesse poder da palavra, né? Agora falando um pouco sério. Eu acho que também é interessante a gente chamar as coisas pelo nome sem medo do que ele representa e do que ele significa, né? Não sei. Bom, imagina Assim, eu que resolvi elaborando. chamar a minha plataforma de Viva a Coroa, né? Posso
Posso te contar um segredo? Tem essa coisa do claro, pode. A primeira vez que eu escutei e vi a tua plataforma, me incomodou muito. Então. É Muito, que muito, nem a muito, muito. senhorinha. E aí, quando eu li a tua descrição e tudo, eu falei, cara, que legal e que interessante que alguém me incomode. Porque eu sou das que acredita que a gente só cresce com o que incomoda. Né? Aquela coisa... tipo assim, se eu fico 2 ou 3 semanas que nada me incomoda, eu começo a ficar assim, tipo... O Cadê? que tá acontecendo? Cadê? Porque eu acho que são essas coisas que te desafiam que fazem a gente pensar, né? Quando eu vi o Viva Coreia, eu disse, Jesus, mas precisava? Aí depois eu li o negócio e falei, cara, que maneiro. Ou seja, é realmente... Cada um lê do jeito que quer e para cada um essa palavra vai afetar desde esse imaginário popular que a gente quer escapar. Que é a questão do velho e senhorinha. Eu acho que eu prefiro ser chamada de velha do que de senhorinha. Te Acho que eu prefiro entendo. ser chamada de coroa do que de senhorinha. Eu acho que eu prefiro realmente a... É muito interessante isso que você está falando. E como é que as pessoas reagiram quando você disse eu quero que o meu canal se chame Viva a Coroa? Exatamente assim como você está dizendo. Teve pessoas que ficaram muito incomodadas e, e pessoas que acharam muito divertido. E eu achei divertido desde o início, quer dizer, me deu um estalo assim, viva a coroa, sei lá. Eu procurei umas coisas ageless lá que faziam sentido para mim. E aí os que eram interessantes, 103 mil pontos, ou não sei quantas coisas depois do Ageless, não estavam mais disponíveis. Eu falei, eu acho que eu vou então procurar uma alternativa em português. E daí, de repente, me veio esse estalo de coroa e coloquei um Viva lá na frente para ficar uma coisa animada, né? Tipo, Mas como é muito legal. E o filtro que vocês têm, eu acho muito, muito maneiro. Mas você sabe que uma palavra que me incomoda muito é o ageless? porque é tipo não mesmo, né? Sim. Quem que você conhece, exceto Dorian Gray, que era um personagem de um livro que não envelhecia nunca, que não tem idade? Eu Não, ninguém. acredito que a nossa idade não nos defina. Entendeu? Ou seja, Sim, que é eu uma tenho coisa assim, diferente. eu acho que a minha idade é parte de quem eu sou, faz parte de mim, mas não me define. Ela me construiu e, obviamente, hoje, a Miriam, que está falando com vocês, viveu 50 anos. Mas eu não me sinto definida pela ideia que o mundo tem de uma mulher de 50 anos, porque eu sou eu. Né? Eu tenho a minha experiência de 50 anos. Mas essa ideia do ageless, do sem idade, é uma coisa que me incomoda um pouco, porque eu digo assim, não dá para ser sem idade. Ou seja, né? É uma coisa um pouco interessante. Isso que você está falando, é como uma negação. Talvez, pode ser um pouco de negação, e aí, claro, sempre depende de quem usa em que contexto, né? E como é aplicado. Mas também eu acho que pode ser uma questão de tipo passando por várias etapas da vida sem uma idade definida. Tipo, sem definição de idade, não necessariamente sem idade nenhuma. Sem ter que ter Que esse que é o problema das traduções, sem ficar né? nas categorias, né? Aí eu gostei. Eu acho que agora a gente está chegando no... não é Uma sem boa idade, é sem... definição de ageless. Exatamente, é a não categorização, é verdade. E me conta uma coisa, você tem amigo muito mais... Tem amigo mais novo, da tua idade ou mais velho? Como é que são os teus? Tem de tudo. Tenho amigas jovens, porque o meu marido surfa e ele tem vários amigos mais jovens que têm namoradas, esposas, então eu tenho essa turma dos surfistas. Tem também amigos de amigos que vão se aproximando. Tem uma turma da minha idade, tem uma turma mais entre 60 e poucos e 70 e alguma coisa. Eu gosto de pessoas de várias idades, acho muito interessante conviver com jovens e eu aprendi a apreciar as conversas com as pessoas mais velhas, com os idosos, porque acho que deixou de ser uma coisa, virou um aprendizado realmente, sabe? Um momento que eu acho que a minha inquietação
depois de uma determinada idade e muito tempo de terapia, baixou a ponto de eu conseguir realmente estar aberta para ouvir as coisas que essas pessoas têm para ensinar, né? E que são muito interessantes, né? Afinal de contas, vem do alto de uma experiência de vida que a gente ainda não tem. Então, O que eu acho muito legal é que cada vez mais a gente está vendo que a gente se une por interesses e por coisas que, de uma certa maneira, pode ser até interesse escutar uma história de vida, mas antes eu acho que gerações anteriores à nossa, por exemplo, eles não viam a possibilidade de uma mulher de 50 ter uma amiga de 25. Ou uma mulher de 50 ter uma amiga de 75. E hoje em dia, você já vê que os grupos eles estão muito mais são muito mais eu acho que era heterogêneos, considerado né? meio esquisito mesmo, Acho né? que era esconderizados meio esquisito. Mas já fomos da menopausa pro ageless, já fomos para tudo quanto é lugar. É, então, assim, ó, se você pudesse voltar para a perimenopausa, que é uma perguntinha que que eu tinha anotado lá para fazer para você, o que que você contaria para você para passar por essa fase ainda melhor? Bom, eu ainda tô na perimenopausa. O que que eu Não, mas contaria assim, para mim, lá, para Miriam do começo da perimenopausa, né? Para Miriam do dia que eu descobri, há 2 anos que eu estava na perimenopausa. Primeiro, que a informação é poder. Que só com muita informação você pode decidir. E essa decisão tem que, para mim, tem 3 pontos fundamentais. Primeiro, você encontrar um profissional que você se sinta tranquila, que te acompanhe e que te dê segurança. Segundo, você mesma ser artífice da tua informação. Procurar, perguntar. E terceiro, dividir. Porque dividindo, a gente aprende um montão. Quando eu comecei a falar para as pessoas que eu estava na perimenopausa, as pessoas também se sentiam mais tranquilas em compartilhar comigo a experiência delas. E aqui na Argentina, a gente tem um problema que vocês aí no Brasil não têm. Aqui na Argentina, a modulação hormonal e a terapia de reposição hormonal, ela está muito atrasada. A grande maioria, por exemplo, dos hormônios que vocês usam para modular, aqui eles não existem. Tanto que, para você ter uma ideia, quando eu fiz os meus estudos hormonais pedidos pela minha médica do Brasil aqui por causa da pandemia, eu tive que entrar com recurso com o plano de saúde, porque tem algumas coisas que as médicas no Brasil, os médicos, né, médicas, independente do gênero, eles indicam que aqui só se faz se você fizer parte de grupo de estudos. oi? Exatamente. Por exemplo, um tipo de estradiol, que com certeza o teu médico, a tua médica pede, aqui só se você fizer parte do grupo de estudo. Tem outro hormônio que só se você estiver grávida. E que são hormônios fundamentais para entenderem como é que o teu corpo está vivendo a perimenopausa. Então, se eu soubesse de tudo isso há 2 anos, eu não teria perdido tanto tempo aqui na Argentina. Eu já teria ido direto para o Brasil e teria me informado de outra maneira. Obviamente que é muito fácil, né? Com o jornal da segunda-feira a gente fala o que aconteceu, né? Mas seria isso. Isso, né? A intenção desse tipo de pergunta, que claro que olha, a Rita Teixeira tá aqui. Ah, que linda! Então, esse tipo de pergunta, que daí a resposta é clara, é muito fácil olhar para o passado, você já tem o jornal de ontem, né? Que nesse caso, Adri, é meio complexo, porque eu falo só da informação, né? Porque o grande problema aqui é que eu tenho a informação e não tenho acesso. Não, eu entendi. E aí, no te falando... Brasil, o legal é que vocês têm a informação e vocês têm o acesso. Então, Sim, eu sim. acho uma coisa muito interessante hoje em dia. Você viver no Brasil com todos os... né? A gente pode ter um olhar mais crítico ou menos crítico à realidade do que está acontecendo. Mas em relação à menopausa, o Brasil está muito avançado. Em relação ao climatério, o Brasil está muito avançado. Se vocês vissem aqui as coisas que eu escuto, as coisas que eu leio, as coisas que eu vejo, o posicionamento dos médicos, é
é muito, tá pelo menos, pelo que me contaram os profissionais que a gente entrevistou aí no Brasil, a gente está pelo menos 15 anos atrás. É muito tempo, gente. É muito tempo. Eu tenho uma das minhas melhores amigas mora na Califórnia e ela demorou para encontrar uma médica que também, mais ou menos isso que você está falando, por incrível que pareça. E olha que, claro, os Estados Unidos né, não dá nem para falar, mas não sei, talvez. Daí, nesse caso, a falta de proximidade que a gente tem com os nossos médicos aqui, não sei te dizer. Até queria reforçar isso que você falou sobre o que você diria, né? Busque um profissional de confiança, que eu achei uma coisa fundamental, porque eu gosto do que você falou sobre buscar as informações, mas também tem muita informação equivocada publicada por aí. Com certeza. O profissional de confiança, por isso que é o ponto 1. Só que também, gente, a gente tem que aprender a ir na consulta. Isso é uma coisa que ninguém ensina pra gente. Porque a gente, como paciente, a gente também tem dever de casa. Tá? A gente não pode chegar e, né, é uma coisa muito comum na perimenopausa, quando a menstruação vem 1 mês, aí não vem 4, aí vem 3 vezes no mês, né? Aquelas oscilações do período. Chegar no médico, o médico te pergunta, por exemplo, quando foi o teu última menstruação? Ai, doutor, o senhor lembra quando inundou? Ai, como era? Aquele dia lá que choveu tanto, quando é que era mesmo? Aí já perde 10 minutos para entender. Quer dizer, a gente também é responsável pela resposta que a gente vai conseguir do nosso médico. A gente também é responsável para entender o que acontece. Porque nesse momento, o médico precisa de informação de qualidade para também ajudar a gente. A gente precisa aprender a se ajudar também, né? Que eu acho que é uma coisa... E é aí também que eu resgato um pouco esse nosso papel de ajudar as novas gerações. Porque hoje em dia, uma mulher que está na menopausa, que está vivendo o climatério, é muito difícil que ela não converse com a filha. Então, isso também vai ajudando, né? Esse diálogo intrageneracional. Essa mãe que conversa com a filha sobre ciclar, sobre menstruar, sobre... Isso também já vai abrindo para ter uma nova cabeça, para quando ela chegar no climatério, ela já está posicionada frente à saúde sexual, genital dela, desde outro lugar, né? Eu acho Menina, isso muito faltam legal. 10 minutos. Antes da gente abrir para perguntas, que tem algumas ali, na verdade foram entrando várias, mas o que eu queria retomar é assim, bom, menopausa não é doença, chegamos a essa conclusão juntas, né? Vai acontecer com todo mundo que nasceu com útero ovário, com a J.Lo, com a Gwyneth Paltrow, com qualquer A gente não vai poder nem entrar naquele outro programa que você tem aí de instrução para mulheres em situação de vulnerabilidade, não vamos nem entrar porque, né, não tem como, mas eu acho que a gente poderia fazer uma outra live que aí tem a ver com essa coisa das coroas do bem, né? Que eu acho que é um projeto que tem a ver totalmente com isso, e a gente fala mais sobre essa ajuda que a gente precisa dar para as mulheres que precisam e que talvez não tenham de buscar, né? É que, na verdade, é um círculo virtuoso, né? É uma coisa muito legal, porque o que eu tenho notado é que quanto mais a gente se preocupa em fazer essa informação circular, em proporcionar para essa pessoa em situação de vulnerabilidade a informação para que ela possa decidir, a gente acaba aprendendo quase mais do que a gente ensina. É uma coisa muito interessante. O círculo é tão virtuoso que é como você diz, né? Esse teu projeto super legal, Coroas do Bem, é devolver um pouco de tudo que a gente recebeu, né? Porque a gente só pode estar aqui. É o meu dia a dia no Viva Coroa também, porque eu comecei o Viva Coroa com uma expectativa idiota e talvez cheia de ego, que eu fosse ajudar outras pessoas, e no fim eu acho que a pessoa mais ajudada sou eu mesma, porque só o que eu preciso fazer para poder chegar lá e ter um mínimo de qualidade na informação e me preparar e estar sempre atenta a coisas do que eu vou trazer hoje, ampliou tanto o meu horizonte, me deu
tanta É muito coisa legal, boa, é né? muito legal. Muito Esse legal. desafio que as pessoas colocam, que a comunidade Por exemplo, para você ter uma ideia, no Nopausa, a gente começou, o nosso slogan era mulheres sem tabu, sem limite, sem medo. Aí um dia a gente estava lá, feliz da vida, né, mulheres, e eu recebo uma mensagem direta de uma pessoa chamada Christian, dizendo: meu nome é Christian, eu tenho 32 anos, eu sou um homem trans e eu estou entrando na menopausa. Nossa. Pá. E eu queria saber, eu tô passando por sufoco. Então, a gente já não era mais mulheres. Na nossa comunidade, a gente já também tem homens trans. Primeiro ponto. Passam uns meses, não sei o quê, a gente fala muito de pessoas com útero. E parte da nossa comunidade são mulheres que sofreram esterectomia. Então, essa é uma pergunta que se repetiu aí muitas vezes enquanto a gente está conversando. Então, Eu queria que é você uma coisa falasse um muito. pouquinho, porque é uma pergunta que está. É uma coisa bem complexa, porque quando a gente fala dessa etapa, essa etapa ela chega de maneira natural, mas ela pode chegar por uma cirurgia, que pode ser a retirada. Obviamente, se retira um útero, você não entra imediatamente na menopausa, exceto você precisa dos ovários, né? Mas às vezes eles fazem uma esterectomia total com a retirada do útero e dos ovários, então essa mulher entra na menopausa. Você pode entrar na menopausa porque você está tomando uma medicação como o tamoxifeno, que é uma medicação para alguns tipos de tumor que são estrogênio dependentes, que induz a menopausa. Você pode ter insuficiência ovárica prematura ou menopausa precoce. Você pode ser... E essa é uma parte da nossa comunidade porque eu tenho um afeto muito grande, que são os homens com câncer de próstata, que eles fazem um tratamento com estrogênio e eles têm sintomas muito parecidos aos da menopausa. Então, a gente já tem um grupo de homens no menopausa que estão passando por tratamento de câncer de testículo e de próstata e que chegaram na menopausa para se informarem sobre algumas terapias que a gente comenta para poder tratar os sintomas, como o fogacho e tudo isso. Então, é muito interessante porque a comunidade menopausa está o tempo todo ensinando para a gente que esse lugar que a gente tem desse olhar tão de gênero, tão fechado sobre menopausa, feminino e tudo isso é muito mais amplo do que a gente pensa, Sim. né? É muito legal isso. E olha que você está focada num assunto, né? Mas é que é um assunto, como a gente falou antes, que permeia tanto a nossa vida, tantos aspectos da nossa vida, né? Alguém perguntou aqui uma coisa assim: que outros médicos procurar? Que na verdade, o mais importante é que o médico o teu ginecologista ou a tua ginecologista, ele tenha uma formação em climatério, tá? Em menopausa. E se ele vê que você está precisando de um apoio que ele não possa te dar, ele te derive em quem possa. Por exemplo, tem várias contas no Instagram de médicos, como Menopausa Sem Estresse, como a da doutora Valesca do Vale, como a Beatriz Tupinambá, que são médicos que são especialistas em climatério e menopausa. A doutora Flávia Fairbanks. Então, qual é a mudança? É que são médicos que são especializados em olhar essa etapa de uma maneira um pouco mais integral. Olha, alguém está dizendo que eu Então, estou bem de lilás, obrigada. mas cá entre nós, Adri, que cor fica mal em você, né? Imagina, só o que Eu falta. sempre vejo. Muito obrigada, fico lisonjeada. Eu estava tentando colocar uma coisa rosa, mas na última live que eu fiz, que eu coloquei uma blusa vermelha, eu acho que refletiu, eu fiquei tão vermelha, me sentindo, tipo, parecia... E era com a doutora Maria da Penha sobre menopausa, eu falei, gente, vão achar que eu tô com fogacho no Com meio da fogacho aqui. live aqui, o negócio, né, pegou mal. Mas, Então, enfim. gente, olha, essa pergunta que a Adri fez é muito, muito importante. Procurem médicos que entendam essa etapa. E se o teu médico, a tua médica não está podendo te apoiar, procurem ajuda, procurem um profissional que sim entenda.
porque para muitas mulheres os sintomas têm densidades diferentes, eles afetam de maneira diferente. E cada um sabe quanto pesa a sua mochila, né? E você tá junto com um profissional que possa te orientar é importantíssimo. Não tem conta, por favor, gente, outra coisa. Climatério é uma roupa que precisa ser feita à medida. Não é porque fez bem para tua amiga que vai fazer bem para você. Não dá para tomar o mesmo remédio, não dá para procurar a mesma terapia. Isso Importantíssimo. você falou na live com a doutora Valês, que é fundamental, concordo Fundamental. 100%. Aliás, para Porque, tudo, né? Copiar remédios mas de doença do amigo, todas. Menopausa é mais uma, né? é mais uma, mas é que, na verdade, Uma a gente está questão. muito acostumada a dizer, ai, qual que é o protetor solar que serve para você e copia da amiga sem procurar o dermatologista. É verdade. Oi, A Rose. gente, A Rose está pedindo um oi. Olha, 1 minuto, vamos agradecer e aí a gente vai ganhando tempo e continua conversando enquanto a gente não cai. O que você acha? olha, Adri, muito obrigada por apresentar o No Pausa, por todos os seguidores do Viva Coroa. Queria agradecer os seguidores do No Pausa que estão aqui. Tem muita gente do No Pausa em espanhol que estão assim fascinados porque estão me dizendo que não conhecem um perfil parecido ao Viva Coroa em espanhol. É verdade, não tem. Olha o dado, um bom dado. E, gente, vamos continuar conversando, vamos continuar trocando informação, porque juntas é mais fácil. É verdade, é verdade. Então, eu quero repetir o que eu falei no início, que eu estou super agradecida, feliz na verdade, assim, me sentindo muito privilegiada de abrir o mês de outubro, que é o mês da menopausa, Muito e o importante outubro para a rosa, gente. enfim, muito importante para nós, com essa live, com toda a sua experiência e conhecimento nesse assunto, e com toda a sua simpatia e a forma de colocar o dedo na ferida Ai, também, obrigado. de um jeito. Essa coisa da responsabilidade e etc., que você falou, é muito difícil para algumas pessoas de ouvir, mas é importante que seja dito. E eu adorei que você colocou isso, porque Mas eu falo isso para nós você, somos Adri. responsáveis pela nossa felicidade e saúde, né? Mas eu falo isso para você em primeira pessoa, sabe? A primeira pessoa que teve que se desafiar para ser responsável pelo processo que estava entrando fui eu a mim mesma. Porque eu fui a primeira em colocar todas as desculpas, em dizer, a minha vida sexual não tá tão legal por culpa da menopausa, e a coitada da menopausa não tinha nada a ver com o peixe. Porque eu não tenho mais vontade de fazer as coisas por culpa, e não tinha nada a ver. Então também dar a dimensão das coisas, a dimensão que elas realmente têm, né? Sim. Mas isso requer autoconhecimento e acho que coragem e vontade de enfrentar o desconhecido, né? E muita lágrima. É que isso também é legal para a nossa comunidade ver, né? Porque elas veem a gente conversando assim, fica parecendo que tudo é muito fácil. Ninguém está dizendo aqui que é fácil, gente. É que a gente tenta resumir em 1 hora, então às vezes as coisas parecem mais superficiais. Com certeza, se a Adri contar para vocês o nascimento do Viva Coroa, as primeiras mensagens, tem muita deconstrução, né, em todo esse processo, tem muita lágrima, tem muita dúvida. Só que o importante é que a gente não se deixou paralisar por isso, né? O processo continua avançando. Eu acho que essa... E aqui eu respondi a tua pergunta. Qual a coisa mais legal que a menopausa trouxe para mim? Que eu aprendi que o bom é o melhor amigo do ótimo. Não tem que esperar que a coisa esteja perfeita. Tem que continuar fazendo. Com lágrima, com dor, que a gente tem que continuar tentando, buscando. Vai com medo, Não mas se acomodar. vai, né? Vai com medo, mas vai. Exatamente. 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 Um beijo Então, para todas essas coroas beijo, e coroas de mim. obrigada. Olha, a Cláudia está aqui nos assistindo também. Um monte de amigas. Eu também estou muito feliz que agora as seguidoras do Viva Coroa têm um lugar para ouvir sobre menopausa e ter uma cadeira cativa em menopausa, que é o Fico máximo. feliz que, obviamente, né, você tem muito mais seguidores do que o No Pausa, de apresentar, de dizer que vão ser todas super bem-vindas. E se tem alguém do No Pausa que não conhecia o Viva Coroa,
informação de qualidade, divertida. Morri de dar risada com o dia que você falou que você estava fantasiada pro Covid não te achar de Floresta Amazônica. De alface. De alface. Gente, olha, porque juntas é mais fácil e rindo é mais fácil ainda. É isso que você falou, eu gostei. Existem os perrengues, né? Não, obviamente não é um mar de rosas, mas eu acho que a gente enfrentar as coisas com humor e rir da gente mesmo e saber levar isso, porque é o que você falou no começo, se a gente ficar só se queixando, não vai para frente, né? Mas é que aqui é o grande negócio, né? E a coisa legal. Tem muita coisa para se queixar? Claro que tem, gente. A gente só tá na menopausa porque a gente tá ficando mais velha. Tem um montão de coisa que já não funciona igual. Tem motivo, mas também tem um montão de motivos pelos quais a gente tem para celebrar. Tem muito motivo pelos quais a gente pode se empoderar e tomar as decisões para não deixar esses motivos para chorar serem superiores aos motivos para a gente se alegrar. E eu acho foco, que né? Onde você coloca o foco. Exatamente. Isso também o Viva Coroa me ensinou a colocar o foco nas coisas boas, o meio copo cheio. Falando em meio copo cheio, gente do céu, estão me pedindo aqui as meninas do Nopausa, isso que é legal de trabalhar com gente nova. O Nopausa vai estrear o primeiro Reel do Instagram amanhã. E já me disseram, eu não tenho a menor ideia, cara, esse negócio de ficar... Eu ainda não tô lá, eu preciso fazer eu vou pagar o maior mico. Por favor, vão lá, dar muito amor. E se querem dar risada, deem risada. Mas elas disseram que eu tenho que sair do meu lugar de conforto. Vamos lá, então, ver o que vai acontecer. Concordo com elas, eu vou lá. Pode deixar. Boa noite, beijo, Adri. Beijos, obrigada mais uma vez. Beijo para todo mundo aí em casa. Tchau, tchau. Beijo, gente. Muito obrigada pela audiência.